Janeiro 23, Mateus 16. Jesus tinha acabado, de fazer o segundo milagre da multiplicação, dado pães para 4.000 homens e crianças e mulheres. Muito bem. Então, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e falaram para ele assim: mostra-nos um sinal do céu para que creiamos que tu és o Messias. Sinais. Mais uma vez, sinais. Já tinham pedido a ele um sinal. Aí Jesus fala assim para eles: quando chega o entardecer, vocês olham para o céu e veem que o céu está assim vermelhado? Claro. Aí vocês dizem: amanhã vai ter tempo bom. Mas quando chega de manhã e o tempo está vermelho escuro, vocês falam assim: e o tempo vai ficar ruim. Vocês são hipócritas. Porque vocês sabem, olhando para o céu, dizer qual é o tempo que vai dar. Mas vocês não sabem ver o sinal dos tempos. Sabem ver o sinal do tempo que vai dar, mas não sabem ver os sinais dos tempos, tudo que ele estava fazendo ali, que era prova que ele era o Messias. Vocês são uma geração má e adulta, e eu não vou dar sinal nenhum para vocês, não. O único sinal que vocês vão ter é o de Jonas, como eu já falei. Foi embora. Aí atravessaram de barco para o outro lado, e os discípulos esqueceram de levar pães. Jesus vira-se para eles e fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava falando da hipocrisia, da deturpação da religiosidade, do uso da religião como forma de manter um status quo, uma situação vigente, um prestígio, poder, principalmente na época que os sacerdotes, todo o pessoal que era versado nas escrituras, que não havia Bíblia assim para todo mundo ler, eram poucas pessoas que tinham acesso, pouquíssimas pessoas tinham acesso. A Bíblia realmente só começou a ser divulgada em 1500, quando o Gutenberg inventou a imprensa, que fez o primeiro livro, foi a Bíblia, e depois com o Lutero, que realmente o Lutero é que divulgou para todo mundo a Bíblia. Ficou todo mundo tendo acesso. Traduziu do latim e do grego para o alemão. E aí, daí para frente, todo mundo pode ter acesso às escrituras, à palavra de Deus. Mas até então, naquela época principalmente, ai meu Deus, só os sacerdotes, os escribas, fariseus é que tinham acesso à palavra de Deus. Então eles usavam aquilo para proveito próprio. Claro, se eles têm acesso a Deus, se eles são os intermediários entre Deus e os homens, eles só usavam aquilo para manter a situação deles, não para trazer paz, trazer felicidade ao povo. E Jesus está falando isso. Cuidado com o fermento deles. Mas os discípulos, como não tinham trazido pães, entenderam que ele estava reclamando que eles não tinham trazido pães. Aí Jesus fala assim: vocês estão pensando que eu estou falando de pães? Vocês não viram os milagres que eu fiz? Dois pãezinhos para 5.000 e 5 pãezinhos para 4.000, ainda sobrou muito. Quer dizer, não é essa questão, porque isso aí é mole de resolver. Está falando, isso é coisa mais fácil. O mais difícil é mudar a mentalidade. Eu não estou falando de pães com vocês. Aí eles entenderam que ele estava falando de algo que ele sempre falava quando ele se dirigia a fariseus e saduceus: hipocrisia. Quer dizer, aquela falsa religiosidade, aquela aparência de religiosidade. Isso sempre, Jesus sempre foi assim, combateu muito a aparência de religiosidade, aquela pessoa que faz aquela pose como se fosse muito religiosa, sério e tal, mas que não é nada daquilo, que tudo aquilo ali é fachada, porque do dentro está podre.
Ele sempre combateu isso, e era disso que ele estava falando. O fermento fica escondido. Quando ele falou a parábola do fermento, que ele falou, é como o reino de Deus, é como o fermento que é escondido no meio de 3 medidas de farinha. Aí, a hipocrisia está escondida no meio de algo que parece, né? Parece, mas não é. Está ali, escondido, que a verdadeira essência daquela religiosidade era a hipocrisia. Era tudo para disfarçar. Esse era o fermento que Jesus estava, a que Jesus estava se referindo. Bom, aí Jesus chega em Cesareia de Filipe. Cesareia, lá longe. Devia andar pra caramba, né? Porque Cesareia é longe, hein? Aí ele pergunta aos discípulos, quem é que dizem por aí que eu sou? Aqui vai ter um momento de grande revelação. Aí uns falam assim, tem uns que dizem que tu és o João Batista, tem outros que dizem que tu és o Elias, tem outros que dizem que tu és Jeremias ou outro profeta. Aí ele fala para os discípulos, e vocês? Quem é que vocês pensam que eu sou? Aí Simão Pedro fala assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Deus vivo é o nosso Deus, que é o contrário dos deuses mortos, que são aqueles ídolos e imagens. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala para ele assim, Pedro, porque o nome do Simão, em hebraico, Kefa, é pedra. Então ele fala, tu és pedra. E sobre esta pedra, porque todo Israel, quando queria guardar como memorial, levantava uma pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eclesia, minha congregação, o povo que é meu, a minha assembleia, aqueles que são meus, que são retirados do mundo. Se tirava, né? Separava um povo para fazer uma assembleia. Não são todos que vão na assembleia. Por que Deus falou isso? Porque quando Pedro falou, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus falou para ele assim, tu és abençoado, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A gente não aprende que Deus é o Salvador, Jesus é o Messias, estudando nos livros. Não é um homem que vai ensinar para a gente que ele é o Messias, mas é Deus que revela o nosso coração. Deus revela o nosso coração. Então Jesus falou, você é um abençoado, Pedro, porque Deus te revelou isso. Você sabe. Não é para todos que Deus revela isso. Às vezes a pessoa tem um grande entendimento intelectual, conhece profundamente as escrituras hebraicas, é versado, sabe de cor e salteado, sabe te dizer tudo, mas não tem o Espírito de Deus e não sabe que Jesus é o Messias, não entende o que está escrito nas escrituras. Ele conhece a letra, mas não tem o Espírito. Sem o Espírito não se entende o que está escrito na palavra de Deus, porque para entender a palavra de Deus é preciso ter o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não entende a palavra de Deus. Ninguém, pode ser o maior intelectual, não vai entender. Por isso, muitas vezes nós conhecemos pessoas que são formadas em teologia, né? Tem PhD, tem mestrado, doutorado, tem tudo. Mas não sabem, não creem que Jesus é o Messias. Porque isso só vem se Deus der essa revelação. E quando Pedro falou, Jesus falou, você é feliz porque você foi um dos escolhidos. Aí, por isso que ele falou, tu és Pedro, né, pedra, e sobre esta pedra que tu és, ou seja, sobre esta revelação, que todos que soubessem que ele seria o Messias, seriam como ele. E aí se formariam a igreja, a congregação de Jesus. Essa é uma revelação maravilhosa sobre esta pedra, ou seja, esse memorial, isso que você fez aqui agora,
é que eu vou edificar a minha igreja. Isso, e contra ela não vão prevalecer os portões do Sheol, ou seja, a morte não vai ter poder sobre aqueles que são da congregação, da igreja de Yeshua. Eu estou falando de Yeshua, mas o nome dele é Yeshua, porque todo mundo conhece como Yeshua. Não vão arrombar. O Sheol, que era a morada dos mortos, não ia ter poder. Não ia ter poder contra quem era dele. Que coisa tremenda, né? Muito incrível isso, maravilhoso. Ai, ai. Aí Jesus continua falando. Kefa, Simão Pedro, eu vou dar a você as chaves do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Pedro, aí, era como se a raiz, a pedra, né, a fundação, a pedra angular do edifício seria construído posteriormente com aqueles que aceitassem Jesus como Messias e que formariam a eclesia, né, a congregação dele. Ele é o fundamento. Ele, quando Jesus fala para ele, o que você ligar na terra será ligado no céu, isso era um entendimento da época que o povo tinha, que as pessoas que tinham poder, né, que eles fizessem aqui, não sei, se você abençoa aqui, você abençoa lá. Se você amaldiçoa aqui, você amaldiçoa lá. E é mais ou menos isso. E Deus, então, Jesus, está dando a Pedro esse poder, ou seja, a igreja. O que a igreja ligar na terra vai ser aprovado no céu. O que a igreja não ligar na terra, desligar, vai ser desaprovado no céu. Porque a igreja é a congregação de Deus. Mas isso foi manipulado depois, tá? Isso foi manipulado. E essa história, Pedro, da chave, da pedra e tal, isso foi usado posteriormente, né? De uma forma equivocada, que não corresponde à realidade, mas a realidade é essa que vocês estão agora tomando conhecimento. Depois que Jesus falou isso, ele falou para os discípulos para não contarem para ninguém isso, que ele era o Messias. Que coisa, né? Para não ficarem perseguindo certamente, né? Não sei. Aí ele começou a mostrar aos discípulos nas Escrituras que ele deveria ir a Jerusalém, e sofrer muito por parte dos chefes e principais dos sacerdotes, os maiorais, e que ele deveria ser morto e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele estava mostrando nas Escrituras tudo o que ia acontecer com ele. Aí o Pedro, mais uma vez, ele todo impulsivo, chama Jesus num canto e fala para ele assim: Senhor, que isso nunca aconteça, que Deus não deixe isso acontecer. E Jesus imediatamente fala para ele: vai de reto, Satanás, porque tu falas coisas que são de homens, não de Deus. Para trás de mim. Pedro era um dos mais íntimos de Jesus. Isso mostra o quê? Isso que aconteceu. Quais são as lições que nós tiramos aqui? Primeiro, que Satanás existe. Né? Isso é óbvio. Quando ele foi tentado no deserto, Jesus, que Satanás tentou, ele não falou para Satanás que ele não tinha autoridade. Ele existe e tem autoridade. E ele usa as pessoas que são os mais íntimos nossos para nos desviarem do nosso caminho. E era esse o propósito dele, usar o Pedro para que Jesus não fizesse aquilo para o que, a missão para a qual ele tinha sido designado. Ele veio à Terra para aquela missão. E o momento que o Pedro fala: não, tomara que Deus não deixe acontecer isso com você, o que é? Se não acontecer, a missão não vai se cumprir. E a coisa não vai se realizar e o plano de Deus não vai acontecer. Imediatamente, Jesus repreendeu: para trás de mim,
Porque você fala coisas que são dos homens. Os homens é que estão preocupados com a vida aqui e agora, o bem-estar aqui. Se não acontecer nada para ele, porque ele não pode sofrer. Imagina, vai sofrer. Ninguém quer sofrer. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta. Você está preocupado com o aqui e agora. Mas eu estou preocupado com as coisas de Deus. Porque eu tenho que fazer isso para que os seres humanos possam voltar a ser filhos de Deus como no jardim do Éden. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Simão Pedro. E Jesus, quando falou para ele, falou: você é pedra de tropeço para mim. Pedra de tropeço. Você está andando assim, pá, cai. Não dá para você caminhar, né? Você cai. Você quer que eu caia, você não quer que eu faça o que eu tenho que fazer. Sai. Depois Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que quer dizer isso? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo é abandonar o egoísmo, abandonar o egocentrismo, aquele negócio tudo para mim, eu. Renuncia a isso. Para de pensar só em você, pensa no outro. Tome a sua cruz, porque quando você para de pensar em você e pensa no outro, isso é para você um sacrifício, claro. Eu, em vez de pegar coisa para mim, eu não vou fazer para mim, não vou fazer para ele. Não, eu quero comer, eu tô com fome, mas o outro tá com fome, eu vou dar para ele, eu vou ficar com fome. Ah, eu quero ter uma roupa bonita, não, mas a outra coitadinha tá sem roupa, eu vou dar para ela. Eu vou me privar de uma série de coisas agradáveis. Isso é uma cruz que eu vou ter que carregar, é um sacrifício, é uma cruz. Né? Mas só assim é que nós podemos seguir a Ele. Jesus mostra que para haver paz na terra, o primeiro passo é abdicar do egoísmo, de tudo que é para mim. Pensar primeiro no outro. Quando você pensa primeiro no outro, tem paz na terra. Claro. Mas isso é sacrificante. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer abdicar daquilo que é para si próprio. Ninguém quer renunciar ao seu ego. Ninguém quer fazer isso, não. Isso é muito chato. Por que eu vou fazer isso? Eu quero mais é saber da minha vida, o resto que se dane. Se dane pra lá, que tá passando fome, se tá mal, se tá sem comer, se tá sem beber, se tá sem água, se a água tá poluindo, que se dane. Eu vou fazer aqui a minha fábrica do jeito que tá mesmo, vou produzir, vou ganhar dinheiro e vou poluir tudo mesmo, e eles que se virem. Depois bota a culpa no governo, o culpado é o governo. Aí vai fazer passeata. Passeata pela paz. Estamos pedindo a paz. Mas em casa bate no filho, deixa a mãe passando fome e bota a mãe no asilo, para não ter que ficar olhando e tomando conta. Assim nunca vai ter paz na terra. Muitos dizem, vou repetir, que Jesus não era o Messias porque na Escritura está dizendo que quando ele chegasse haveria paz. Ele semeou a semente. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que cuidar. A semente é essa. Abdicar do seu eu, do seu ego. Você quer abdicar do seu ego? Se não quiser, não peça paz. Não vai fazer passeata, porque não vai ter paz. Enquanto você for naquele olho por olho, dente por dente, que você não quiser, eu vou te fazer, queridos, não vai ter paz no mundo. Vai ser sempre esse inferno. Aí, olha Deus, Jesus falando: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Porque ele falou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, salvá-la-á. O que é isso? Se você quiser salvar a sua vida, ou seja, quiser tudo para você, só você, você vai perder a vida que realmente conta, que é a vida eterna. A vida boa. Vida eterna é vida boa aqui e no outro mundo, tá? Olam Hazé e Olam Rabá. Agora,
Quem perder a sua vida aqui, ou seja, quem abdicar, fizer o que ele está fazendo, o que ele fez, seguir o que ele fez, né? Abdicar de si próprio em prol dos outros, vai ganhar a sua vida. E aí ele continua. De que adianta você ter a vida, ganhar a vida aqui, achar que está na boa, está rico, está na boa, numa mansão, com carro, com um avião, com tudo de maravilhoso para você? O que adianta se você vai perder a sua vida eterna? Você acha que tudo se resume aqui? Estou aqui agora? Vai ter uma surpresinha, hein? Surpresinha desagradável, se você pensa assim. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, quer dizer, tudo que o mundo pode dar, e perder a vida? Olha só, Jesus não está dizendo que você não pode ter, não, tá? Ele está dizendo que você tem que saber como. Você não pode ter em prejuízo sacrificando um outro. É diferente. Você ficar rico explorando o empregado, não é dessa forma. Você pode até ter bastante situação financeira boa, ter conforto, ter uma casa boa, até ter barco se quiser, mas sem trazer prejuízo à vida do outro. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um conforme as suas obras. Garanto a vocês que aqui há alguns que não experimentarão a morte antes que vejam o Filho do Homem vir com seu reino. Isso eu vou explicar no próximo capítulo. Não é, Mó? A gente está falando... Muita gente inteira, mas como é que pode? Muita gente... Eles continuaram vivos e Jesus morreu, né? Porque ele está dizendo, não vão experimentar a morte antes de vir o Filho do Homem e seu reino. Então, pensando que Jesus está se referindo aqui, é quando ele voltar. Até lá, o pessoal todo já morreu. Jesus não voltou, mas não é isso não, tá? A gente vai explicar no próximo capítulo. É isso. É isso. Capítulo difícil.